E aí, profissa, seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Para quem não me conhece, eu sou Giovana Minikowski, profissional de educação física especializada em dança, biomecânica e treinamento. E no vídeo de hoje, eu vou ensinar você, professor de dança, bailarino, bailarina, a se aquecer da maneira correta. E antes de qualquer coisa, você precisa entender para que serve o aquecimento e por que você deveria fazer sempre, nunca deixar de fazer. Inclusive em dias de competições, espetáculos, o aquecimento é importantíssimo, é essencial para a saúde do corpo do bailarino e também para um bom desempenho. Mas para que serve o aquecimento? Ele serve justamente para colocar o seu corpo em movimento, para aumentar a temperatura interna do corpo e avisá-lo de que você vai utilizar. Afinal, a dança, o exercício físico, você utiliza o corpo. Então, o aquecimento é uma forma de você avisar o seu corpo de que você vai utilizá-lo, que você vai precisar dele. E existem diversas formas de você fazer um aquecimento, de você aumentar a temperatura interna desse corpo. Mas, quero deixar bem claro aqui que o alongamento, mais especificamente o alongamento estático, alongamento passivo, não é a melhor maneira de você aquecer o seu corpo, de você preparar o seu corpo ou o corpo do seu bailarino para a aula de dança. Para a gente aumentar a temperatura interna do nosso corpo, o ideal é a gente realizar exercícios que a gente chama de exercícios cíclicos, né? Então, por exemplo, andar de bicicleta, correr, caminhar, enfim. Isso é uma maneira da gente aquecer o corpo. Mas não tem como a gente fazer muito isso dentro de uma sala de aula. A gente não tem uma bicicleta, a gente às vezes tem uma sala muito pequena, então muitas vezes isso não é possível. Então, nesse vídeo eu vou te ensinar como eu aplico nas minhas alunas que fazem os treinamentos em casa. Porque não é porque ela não vai fazer uma aula de dança que ela não precisa aquecer. Qualquer exercício físico que qualquer pessoa vá fazer é primordial realizar um bom aquecimento. E como que eu realizo isso? Bom, eu distribuo esse aquecimento em duas etapas. A primeira delas é a etapa de mobilidade. Então, pensando nas necessidades dessa minha bailarina, uma bailarina, por exemplo, que dança balé clássico, jazz dance, dança contemporânea, que as necessidades corporais são um pouco parecidas, o que eu faço, né? Mobilidades. Mobilidade do tornozelo, que é uma estrutura que essas bailarinas utilizam muito. Então, esse é um dos exercícios de aquecimento que eu passo para elas. Exercícios de mobilidade para o quadril. Se você conhece um pouquinho de anatomia, você sabe que o nosso quadril, ele faz diversos movimentos. Então, ele faz flexão de quadril, que é esse movimento aqui, ou com a perna esticada, né? Pensa no movimento que o quadril está fazendo. Extensão de quadril, abdução, adução, rotação. Isso aqui te lembra alguma coisa da dança? Andeor. Então, o bailarino utiliza todas essas movimentações do quadril. Então, eu realizo, no mínimo, um exercício de mobilidade para o quadril. Mas o ideal é que a gente realize aí um para cada tipo de movimentação. Claro que o mais ideal de tudo seria um aquecimento específico para cada bailarino. Mas eu sei que isso não é a realidade das escolas, a gente não tem como fazer isso, né? E nem é pago para isso também. Então, porque o ideal seria que o bailarino trabalhasse as mobilidades que o corpo dele necessita. Como você, professor de dança, muitas vezes não consegue avaliar, então a
opção é trabalhar essa articulação do quadril como um todo. Depois que a gente fez mobilidade do tornozelo, mobilidade do quadril, qual outra estrutura corporal, qual outra articulação a gente utiliza muito na dança? Coluna. Muito, né? Então, para fazer um cambrê, para fazer... A gente tá o tempo todo mexendo essa coluna. Pensando no jazz, então, ou na dança contemporânea, muito mais. Então, exercícios para mobilidade da coluna também podem fazer parte desse aquecimento. Por exemplo, quais movimentos que a nossa coluna realiza? Extensão, flexão, rotação. Então, eu vou passar exercícios que preparem essa articulação, porque o que o exercício de mobilidade, que é o que eu estou propondo aqui para vocês, o que ele faz no nosso corpo? Quando a gente começa a mover uma articulação, o corpo libera uma coisa chamada líquido sinovial, que ele serve basicamente para lubrificar as articulações, ou seja, para deixar com que essa articulação se mova com menos atrito, com um pouco mais de facilidade. Então, por isso, os exercícios de mobilidade. E aqui eu estou passando os exercícios, eu estou propondo, né? Estou ensinando a maneira como eu faço, mas eles servem apenas para aquecimento. Eu não estou trabalhando a mobilidade agora para aumentar isso, né? Então, para querer tentar aumentar essa mobilidade do meu aluno. Porque aí o número de séries teria que ser diferente, o número de repetições, enfim. A ideia aqui é realmente preparar o corpo para que ele entre em sala de aula muito bem preparado, com os músculos ativos, enfim. Então, a primeira parte desse aquecimento são as mobilidades, que logo mais nesse vídeo eu vou te mostrar exercícios que você pode ensinar para os teus alunos, ou se no caso você é bailarino, bailarina, você pode chegar 5 minutinhos antes da tua aula e realizar esses exercícios, ou alguns deles, porque eu vou mostrar uma variedade de exercícios aqui para vocês. Você seleciona alguns e realiza antes da tua aula. Mas saiba que o ideal é um exercício para mobilidade do tornozelo, um exercício para pelo menos um exercício para mobilidade do quadril e também para a região da coluna. Se a gente está falando de bailarinos homens que muitas vezes precisam fazer, né, os portês, elevar a bailarina, enfim, utilizam muito mais os membros superiores do que bailarinas, né, do sexo feminino, aí é interessante também que esse bailarino realize movimentos, exercícios de mobilidade para a região dos ombros, ok? Então, essa primeira etapa são os exercícios de mobilidade. Em seguida, a gente já entra com a ativação do core, a ativação do abdômen, porque o nosso centro, né, pensando no tronco, porque o core não é só o abdômen, né? Pensa no tronco como um todo. É ele que precisa estar estável, forte, para que eu consiga me movimentar com mais facilidade, gastando menos energia. Para ter um equilíbrio melhor, então eu vou fazer um balance, vou fazer piruetas, vou fazer um arabesque na meia ponta, na ponta, eu preciso desse equilíbrio. Então, a primeira coisa que essa bailarina precisa é estar com o abdômen ativo. Uma bailarina que não realiza esses movimentos com o abdômen bem posicionado, bem ativado, ela não vai conseguir fazer esse exercício de uma maneira eficaz. Então aí já fica, né, mais um aprendizado desse vídeo. Bailarino precisa de um abdômen forte, de um core forte, ok? Então a gente precisa ativar o abdômen. Ah, então eu vou fazer abdominais. Ok, pode ser. É uma ótima maneira de você ativar o abdômen. Mas eu, Giovana, gosto de colocar exercícios que ativem o abdômen e junto já trabalhem um pouco da estabilidade do corpo desse bailarino. O que é essa estabilidade?
Assim como algumas articulações precisam de mobilidade, outras precisam de estabilidade. Então, a nossa coluna, ela é móvel em algumas regiões mais do que outras, porque se você conhece um pouquinho de anatomia, você sabe que a gente tem a região da cervical, região torácica, que é aqui a região das nossas costelas, a região lombar, sacroiliaca, enfim. Algumas dessas estruturas são um pouco mais rígidas, têm que ser mais estáveis, e outras foram feitas para a gente ter essa movimentação do tronco. Mas a gente precisa de estabilidade também em algumas regiões. E o tronco estável é importantíssimo para a gente, primeiramente, evitar lesões da coluna, na região da coluna, ter os membros, né? Então, membros superiores e membros inferiores mais firmes, porque se eu já tenho essa estabilidade, né, pré-ativada ali no meu corpo, eu não preciso gastar energia, gastar neurônio para mandar informação, ó, contrai o abdômen, porque isso já está no meu corpo. Então eu vou conseguir demandar energia para os membros, que é aquilo que de repente eu às vezes não tenho ainda tanta consciência corporal, ou não tenho tanta força. Então, exercícios que trabalhem a estabilidade junto com a ativação do abdômen são os meus preferidos. E eu já vou também te mostrar alguns exercícios que trabalham essa estabilidade do core. Só que além de trabalhar a estabilidade do tronco, do core, esses exercícios que eu vou te mostrar também trabalham a ativação das nossas pernas, do nosso bumbum. Para quem não sabe, a região do bumbum, do glúteo, é o responsável por estabilizar a nossa pelve e todo o nosso membro inferior. E como você bem sabe, né, professor, bailarinos utilizam muito os membros inferiores na dança. Então a gente precisa sim de estabilidade nessa região. Mais uma vez, para evitar lesões e para ter uma consciência, conseguir fazer os movimentos com uma qualidade ainda melhor, sem ter compensações, desalinhamentos articulares, enfim. Então, chega de falar e vamos aprender os exercícios agora. Lembrando que você não precisa passar todos esses exercícios. Eu vou passar variações de exercícios que eu gosto de passar para os meus alunos. Então, vamos lá. E o primeiro exercício que eu vou te mostrar aqui, a gente vai otimizar o tempo dessa aula, desse bailarino, e vamos trabalhar tanto a mobilidade de tornozelo, quanto a mobilidade para flexão do quadril. E para isso, a gente vai precisar de um apoio. No meu caso aqui, eu peguei um bloquinho de yoga. Mas você pode usar uma caneleira, colchonete, dobra ele algumas vezes, porque a gente vai precisar elevar a ponta do pé. Lembrando que eu vou demonstrar os exercícios aqui com tênis, mas você pode orientar o teu bailarino a fazer aí com a sapatilha e preferencialmente descalço, tá? A melhor opção é fazer esses exercícios descalço, ok? Então, para fazer esse primeiro exercício de mobilidade de tornozelo com mobilidade para flexão do quadril, a gente vai colocar os dedos em cima desse apoio, o quadril dobrado e o outro joelho lá no chão. Eu vou inclusive dobrar aqui esse colchonete para não doer tanto o joelho, né? Então isso também é uma opção, porque bailarinos sempre tem uma dorzinha ou outra no joelho, então é importante a gente colocar esse apoio. Coloquei o pé lá, e aí o exercício que esse bailarino vai realizar é de ir com o quadril em direção diagonal ao chão, tá? Para fazer esse movimento aqui sem tirar o calcanhar do chão. Porque se eu tiro o calcanhar do chão, eu acabo não trabalhando a mobilidade do meu tornozelo, ok? Outro cuidado bem importante é manter essa pelve bem viradinha para frente e não deixar, porque o bailarino ele vai querer ir no máximo, né? Isso é normal do bailarino, querer arregaçar, ir no máximo que ele consegue.
ele vai tentar ir no máximo dele. O que vai acontecer? Esse quadril ele vai querer abrir, então não deixa. Pelve bem pra frente e faz esse exercício aqui. Inclusive, oriente que eles deixem o pé de trás na meia ponta, porque vai evitar um pouquinho que eles façam essa abertura, essa rotação aí na pelve, ok? Então o exercício é o seguinte: lá e deixa o pé na meia ponta, vai pra frente e volta, vai pra frente e volta. Essa distância também é importante, porque se eu deixar muito perto, o que vai acontecer? O joelho vai passar muito da ponta do pé e o calcanhar vai acabar saindo do chão. Eu não vou trabalhar a mobilidade do quadril e nem do tornozelo. Então, o ideal é deixar numa distância em que você consiga realizar esse movimento sem que o tornozelo saia do chão. Esse exercício, ele trabalha a mobilidade para flexão do quadril, da perna que está dobrada à frente. Mas ele também trabalha o alongamento de maneira dinâmica, que também é uma forma da gente aquecer o corpo. Então, lá no início do vídeo, eu comentei que bailarinos que se alongam antes da aula de dança, né, usam o alongamento como uma forma de aquecimento, aquecem e preparam o corpo do jeito errado. Primeiro porque o alongamento, ele serve para relaxar a musculatura. E antes de qualquer atividade física que eu faça, eu preciso ativar a musculatura e não relaxar ela. Porque se ela está relaxada, ela perde a capacidade de gerar força. E no balé, ou na dança, enfim, a gente precisa de força. Eu sei que a gente também precisa de flexibilidade, então uma opção boa é o alongamento dinâmico, que você vai até o limite e volta, mas não fica parado, estático, alongando esse músculo. Você vai, relaxa, então é uma maneira de você mobilizar a articulação e ao mesmo tempo já trabalhar um alongamento dinâmico, né? Então, só demonstrando mais uma vez aqui, o alongamento dinâmico acontece na região dos músculos flexores do quadril, ok? Aqui, flexão do quadril, alongamento dinâmico, mobilidade do tornozelo, certo? Agora eu vou te ensinar um exercício para a mobilidade de quadril, porém para rotação. Como eu falei, o nosso quadril ele faz rotação. Então, rotação interna, rotação externa, tá? Interna ou medial, externa ou lateral. Aí você observou eu fazendo esse movimento, você deve ter pensado: eu vou fazer só rotação lateral, porque eu não quero ser andedã, eu quero ser andeor. Mas saiba que o teu quadril precisa ter um nível ideal de rotação interna também, para que ele funcione de uma maneira boa, eficaz e sem gerar riscos de lesões, porque tudo que é de mais é ruim, tudo que é de menos também é ruim. E você trabalhar a mobilidade para a rotação interna não vai te deixar menos andeor ou mais andedã, tá? Não se preocupe com isso, ok? Então vamos lá para o exercício. Esse exercício que eu vou ensinar aqui para você, ele vai trabalhar a rotação interna do quadril e também já a ativação de alguns músculos que a gente precisa de força durante a dança. Você vai se posicionar com uma perna à frente, tá? E lembrando, esse exercício é para rotação interna do quadril, ok? Mais ou menos 90 graus na perna da frente, mais ou menos 90 graus na perna de trás, ok? O ideal é que eu consiga encostar o meu bumbum no chão. No meu caso, eu não consigo, mas vocês terão alunos que vão conseguir. Segundo ponto, tronco, o ideal é que ele fique reto, só que isso dificulta muito o exercício. Então, se o teu aluno compensar demais ou não conseguir realizar esse exercício dessa maneira, você pode pedir para que ele incline o tronco para frente.
Não muito, porque senão a gente vai alongar estaticamente o glúteo dessa perna e não é isso que a gente quer agora, lembra? Não quero relaxar o músculo, eu quero ativar ele. Então, lá, e aí a perna de trás também precisa estar mais ou menos a 90 graus. E a ideia é fazer uma rotação aqui, ó, nesse quadril, retirando o pé do chão lá de trás. Então, claro que não é mexer do joelho para baixo, é mexer lá no quadril, porque tem diferença, tá? Tentar mexer do joelho para baixo e mexer lá no quadril. A gente precisa mexer lá dentro do quadril. Então, lá, ó, vou inclinar um pouquinho para vocês conseguirem observar melhor aqui a minha ativação do glúteo. Pé em flex e vou tirar do chão essa minha perna. Se o bailarino estiver fazendo da forma correta, ele vai sentir os músculos ativando aqui, ó. Então, você vai pedir para ele realizar alguns movimentos desse durante o aquecimento, tá? E detalhe, o pé, ele precisa ir para cima e não para perto do bumbum, tá? Vou mostrar do outro lado aqui para vocês observarem. Lá, subo, percebem que eu tenho bem mais mobilidade com essa perna do que a outra? O ideal é que as duas estejam iguais. E outro cuidado importantíssimo que vocês precisam tomar. Como a gente usa muito a mobilidade da coluna, então para fazer um arabesque a gente precisa dessa extensão da lombar, hiperextensão, né? A tendência é que teu aluno, ao invés de fazer com o quadril, ele ainda força a coluna para frente. Então assim, ó. Tá? Claro que eu tô exagerando aqui para você observar, mas tome esse cuidado. Pede para ele puxar esse abdômen para cima, mantenha ele ativo e aí pede para ele realizar o exercício, tá? Esse exercício realizado com consciência, ele é muito bom. Uma terceira opção, ou segunda opção de mobilidade para rotação de quadril, esse exercício agora vai trabalhar tanto a mobilidade para rotação interna quanto rotação externa, tá? E ele é relativamente simples, mas precisa de alguns cuidados, porque se fizer sem esses cuidados, não vai adiantar de nada, o bailarino só vai desgastar o corpo, perder tempo, ok? Então, eu gosto de pedir para o bailarino colocar os braços em segunda posição ou até primeira e ainda mais fácil um braço sobre o outro, porque ele não precisa ficar sustentando tanto esses braços. Mas eu vou mostrar aqui para vocês em segunda posição. Os pés paralelos, pés no chão, tá? E aí, eu vou deixar os meus joelhos caírem para o chão, ó. E aí, obviamente, eu vou rodando junto o meu tronco, tá? Ó, lá. Daqui, eu tenho que fazer essa transferência e fazer a mesma coisa para o outro lado, tá? Enquanto essa daqui está em rotação interna, essa daqui está em rotação externa. E quando eu viro para o outro lado, isso muda. E qual é o cuidado que eu preciso tomar? O principal deles é a coluna, porque se eu arredondar essa minha coluna, quando eu estiver fazendo a transição, isso vai facilitar muito o exercício e quase não vai trabalhar a mobilidade do quadril. Então, se eu fizer isso aqui, ó, depois eu vou mostrar de lado para vocês verem, ó, eu nem vou sentir minha articulação do quadril trabalhando, ó, daí eu arrumo no final. Isso não pode acontecer, tá? Eu vou chegar mais pertinho aqui para vocês verem a minha coluna. Então, tô lá, digamos que eu estou aqui, vou fazer a transição pro outro lado, ó. Ó a minha coluna, como é que ela tá, ó. Retinha, retinha, retinha e chego lá. Não posso fazer isso aqui, ó. Ó, a tendência, os seus bailarinos vão querer fazer isso aqui, ó. Ó a minha lombar lá, minha torácica, totalmente curvada, tá? Isso não pode acontecer, porque daí o exercício ele perde a efetividade, ok? Agora, vamos para um exercício de estabilidade. É, inclusive, um exercício que uma das minhas alunas relatou para mim o seguinte. Ela foi no ensaio, final de ano,
perto do espetáculo, isso aconteceu há alguns dias atrás, foi ensaiar, não deu tempo de se aquecer, já chegou, já teve que ir pro ensaio, enfim, ela se sentiu muito desequilibrada, não conseguia fazer as coisas, não fixava, não parava. No dia seguinte, ela foi, e como ela também não tinha muito tempo para se aquecer, ela fez um exercício que eu ensinei para ela, porque elas têm uma gama de exercícios que elas podem optar por fazer como aquecimento, e esse que eu vou mostrar agora para você é um deles. É um dos exercícios que ela fez, na verdade o único que ela fez, e ela viu uma diferença absurda no desempenho dela durante o ensaio. Ela conseguia segurar mais a meia ponta, ela conseguia fazer melhor, finalizar melhor as piruetas. Então, por quê? Ela ativou o que o corpo dela precisava utilizar durante o ensaio, durante a coreografia. E qual que é esse exercício? Você vai pedir pro bailarino, ou se você é bailarino, você vai fazer dessa forma, apoiar as mãos no chão, lembrando que bailarinos e bailarinas têm a tendência de ter hiperextensões. Então, hiperextensão de joelho, hiperextensão de cotovelo. E a gente precisa, não podemos deixar que eles façam isso com frequência, porque isso traz prejuízos para a saúde no longo prazo, tá? Então, você, professor, que está buscando ser referência, você precisa cuidar desses detalhes, porque eles são importantíssimos. Então, qual que é esse detalhe? A prancha, ela vai ser com as mãos no chão. O bailarino vai fazer o quê? Isso aqui, porque isso aqui fica mais... Ele precisa demandar menos força do corpo dele. E o nosso corpo sempre vai priorizar, vai tentar realizar da maneira que gasta menos energia. Só que dessa forma, ele vai gastar menos energia no momento de realizar o exercício, só que no longo prazo, fazendo sempre dessa forma, pode trazer prejuízos muito piores do que só gastar mais energia, né? Então, desgaste da articulação, tendinites, enfim. Então, pede para esse bailarino dar uma leve dobradinha nesse cotovelo, ok? Eu vou até tirar o tênis, porque esse a gente precisa deslizar no chão e não tem como eu mostrar para vocês ele de tênis. Então, 4 apoios, tá? Ombro acima do punho, não deixe que esse bailarino fique assim, ó, com a mão lá pra frente e o ombro lá pra trás. Isso força muito a articulação do ombro. E como um bailarino trabalha com o seu corpo, a gente tem que fazer o máximo para que ele evite sobrecargas, né? Então, lá, quadril em cima do joelho, a mesma coisa, tá? Não faz isso aqui e muito menos isso aqui, porque isso vai acabar fazendo com que o bailarino dobre a coluna e não é isso que a gente quer. Primeira coisa, lá, dobrou levemente os cotovelos, acionou as escápulas, ó. Acionei as escápulas, contraiu o abdômen, meia ponta nos pés lá. Vou tirar os joelhos do chão, essa é a primeira etapa do exercício. Tirei. Agora, o que o bailarino ele vai querer fazer? Ou isso para facilitar, ou se é um bailarino, por exemplo, que tem uma hiperlordose, que é, né, o bumbum empinadinho, ele vai fazer isso na hora de fazer essa prancha, ele vai ficar assim, ó, tá? Você não pode deixar que ele faça isso. Para evitar que ele faça isso, você pede para ele puxar esse abdômen para cima, tá? Não é para fazer uma retroversão da pelve, é apenas para puxar esse abdômen em direção ao peito, tá? Então lá, pede para esse bailarino acionar tudo, tirou os joelhos do chão e aí você vai dizer para ele, imaginar que ele está fazendo uma escalada. Então, estica uma perna, quando a outra estiver vindo, a outra estica. Detalhes importantes. O meu quadril não pode fazer isso aqui, ó, porque é isso que eles vão querer fazer. Experimente passar esse exercício sem dar muitas explicações para eles. Você vai ver, é isso que vai acontecer. E aí, isso não vai trabalhar a estabilidade do tronco que a gente precisa e a ativação do corpo como um todo. Então, você precisa pedir, a partir do momento que ele tira os joelhos do chão, é esse nível que o tronco dele precisa manter. Então, ó, aqui é aqui que tem que ficar, ó. E aí, a ideia é você pedir ainda que ele suba essa perna, ó, o máximo que puder sem dobrar a coluna. Então, lá, sobe o máximo que der.
esse bailarino realizar entre 2 e 3 séries antes da dança, antes do ensaio, antes da aula, esse exercício. Você vai ver que o desempenho desse bailarino, se ele fez o exercício correto, com a consciência que precisa ser feito, vai ser um desempenho totalmente diferente do que geralmente ele tem. Então, profissa, um bom aquecimento, um aquecimento que realmente vai dar resultados, vai ativar a musculatura correta, vai fazer com que o desempenho desse bailarino seja melhor nas aulas, não é simplesmente só elevar a temperatura corporal, fazer qualquer alongamento. Não. Você precisa trabalhar em cima daquilo que ele vai utilizar na aula. Então, por que a gente fez mobilidade do tornozelo? Porque tornozelo é uma das estruturas que a gente mais utiliza, uma das articulações que a gente mais utiliza na dança. Seguido do quadril, coluna. Eu não mostrei um exercício de mobilidade de coluna, mas eu já vou mostrar ali para vocês. Depois a gente fez um exercício que ativou tanto, se o bailarino fez da maneira correta, com ativação, puxando o abdômen, ele ativou o abdômen, ele ativou braços, porque não é porque a gente não precisa de tanta força nos braços que a gente não utiliza os braços na dança. Por exemplo, uma bailarina que não tem força nenhuma, não tem consciência nenhuma sobre os braços, sobre os membros inferiores dela, vai ter aqueles braços sem alinhamento, não consegue manter por muito tempo essa estrutura, né? Então, ela fica lá, dá 5, 10 segundos e o braço já começa a murchar. Ou quando vai fazer uma pirueta, ela não consegue ter a consciência da onde que o braço tem que ir, ou de fazer a força para esse braço fechar rapidamente, né? Essa potência. Então, é importante ativar os braços também, que é o que a gente fez nesse último exercício que eu mostrei para vocês. Além disso, a gente ativou ilipsoas, reto femoral, né? O quadríceps. Então, a gente ativou quase tudo que a gente utiliza na dança. Por isso que é um exercício que eu gosto muito. Inclusive, eu quero te propor um desafio aqui, professor. Se você é professor de dança, faça isso com os teus alunos. E se você é bailarino, faça isso na próxima aula, no próximo ensaio que você vai ter. Pergunte para os teus alunos. Na verdade é assim, peça para que eles ensinem esse exercício e peça para que eles façam ele de 2 a 3 vezes. E daí passa o ensaio, a aula normalmente, e no final da aula você pergunta se eles sentiram alguma diferença na performance, no desempenho da aula. Não tente influenciar nas respostas, apenas fale: olá pessoal, hoje a gente vai fazer um exercício diferente, vamos ativar o corpo um pouquinho diferente. E aí passa esse exercício e passa a aula normalmente como você passa. Depois, no final, você pergunta se eles sentiram que foram bem ou sentiram alguma diferença no corpo. Você vai ver. Pode ser que alguns não sintam tanta diferença quanto outros, mas se aqueles que fizeram com a ativação correta, que já tem um pouco mais de consciência corporal, com certeza vão sentir diferença. E a partir do momento que esse bailarino começa a criar o hábito de fazer, por exemplo, um exercício como esse, que ativa o corpo inteiro, prepara bem o corpo dele, ele vai ter um desempenho na aula, não é uma vez ou outra no mês, é toda a aula. Porque toda aula ele está fazendo a ativação do corpo correto, e isso vai ajudar a melhorar a técnica, vai ajudar a melhorar, inclusive, o condicionamento, ele vai conseguir distribuir melhor as forças do corpo. Então, como eu falei, vou mostrar um exercício de mobilidade para a coluna agora para vocês. Então, vamos lá. Esse é um exercício que é bem conhecido no yoga, tá? Você vai pedir para o teu aluno inspirar o ar, encher o pulmão de ar, e quando ele for soltar, expirar esse ar, ele vai soltar devagar e elevar essa coluna ao máximo. Quando ele for inspirar novamente, ele vai fazer um movimento contrário e solta. Esse é um exercício que ele trabalha a mobilidade da coluna para extensão e flexão do tronco. Então, como a gente utiliza muito isso na dança,
é bem interessante realizar esse tipo de exercício também como aquecimento. Beleza, profissa? Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo que você quer mais vídeos assim, ou que tipos de vídeo, o que você gostaria de aprender, o que você precisa de ajuda para melhorar nos teus alunos, que eu vou preparar esses vídeos com o maior carinho e vou trazer aqui para vocês. Mas para isso eu preciso saber o que você quer melhorar nos teus alunos. Então, comenta aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Vamos ajudar esse canal a crescer, construir essa comunidade aí de professores referência. Beleza, profissa? Te vejo no próximo vídeo.